Eu sou Silvana Blanc, mentora de relacionamento. Estou aqui hoje para falar como viver um casamento saudável. Por que a gente fica aí sofrendo por falta de confiança? O meu marido não muda, meu marido não me dá atenção. E é uma lista de reclamações e como a gente pode fazer para viver uma relação saudável, um casamento saudável, onde a gente tenha paz. Você consegue ter paz dentro do seu casamento? Se sentir feliz casada? Ou o casamento para você hoje é algo que está te dando trabalho, está te fazendo ficar cansada, você não sabe o que fazer? Como a gente pode viver esse casamento, esse relacionamento saudável? O que a gente pode fazer? Quantas reclamações, quantas coisas a gente fala aí do marido? Ah, meu marido não sai do celular, meu marido dá mais atenção para os amigos do que para mim. O que eu faço para o meu marido dar mais atenção? E aí, consequentemente, uma das maiores reclamações, eu não consigo confiar no meu marido. E por que é importante a gente confiar? Por que a gente precisa confiar? Porque casais que têm baixa confiança ainda vai afetar a sua saúde. Tem várias consequências e não é só no relacionamento. Porque quando a gente não está bem ali no relacionamento, quando você não consegue lidar com o outro, você não sabe o que fazer aí com o seu marido, o que vai gerar em você? Você vai ficar com essa angústia, você vai ficar desanimada, você fica ali sem forças, sem estímulo para fazer as coisas. Porque você quer o quê? Você quer atenção do seu marido, você quer se sentir amada. E quando você se depara aí com essa falta de confiança, você não consegue ter uma relação saudável. Você não consegue viver um casamento saudável. Por isso é importante essa confiança. Você confiar no seu marido e você ter essa confiança. E como que a gente pode aí resgatar? Por que é importante isso? Porque quando você tem aí confiança na relação, quando o outro confia em você, quando você confia, já foi provado que as mulheres que conseguem confiar no marido, elas vivem uma paz, elas não têm medo, elas têm mais autoestima. Então é importante a gente resgatar essa confiança. Ah, Silvana, mas ele já me deu motivo. Ou talvez você seja só uma pessoa ciumenta. Será que é o ciúme que te atrapalha hoje? Ou é o fato mesmo dele já ter te dado algum motivo, ou ele está te dando alguma razão, e você não consegue ter paz, você não consegue viver essa relação saudável, porque você fica ali pensando que ele pode estar fazendo alguma coisa, que ele pode estar conversando com alguém no celular, o que ele será, com quem que ele está conversando, se ele foi infiel, será que ele vai ser infiel de novo? E aí você fica com várias informações na sua cabeça e você não consegue ter paz, você não consegue viver uma relação saudável. E o que você precisa ir fazer para mudar essa situação, mudar essa história e você conseguir ter paz dentro da sua relação? E por que eu preciso ter confiança para viver uma relação saudável? Porque se eu não confio, eu estou o tempo todo ali preocupada. O que será que ele está fazendo? O que será que ele está conversando com alguém ali no telefone? Será que ele está escondendo de mim? E o que acontece quando a gente fica nesse estado? A gente deixa essa mente, que a gente chama de mente ciumenta, ela te domina. Você não consegue ter controle do seu estado atual, do que está acontecendo no agora. Você fica cheia de imaginação, cheia de coisas. Silvana, mas ele já fez alguma coisa errada comigo, se ele estiver fazendo de novo. Mas olha o se. O se, ele te atrapalha. Porque não é o que está acontecendo. Você está colocando um se. Eu estou colocando aqui, eu estou imaginando o que ele pode estar fazendo, o que ele fica ali fazendo no celular. Ele colocou senha no celular. E o casamento não é isso. A gente precisa voltar para a origem. Por que você se casou? É para viver uma unidade. E aí, muitas das vezes, onde está o maior problema? É que começa tudo errado. Às vezes, lá na sua escolha, na sua decisão do casamento, talvez você tenha decidido coisas erradas, casado por alguma situação errada.
E quando você se depara com o casamento, quando você se depara com a realidade, com o que é o casamento, você ali talvez se decepcione. Não, não é isso, eu quero viver uma relação saudável. E essa relação saudável, essa paz dentro do casamento, ela vai ser diferente para cada uma de nós. Cada uma está buscando algo diferente. Mas a confiança, ela tem que ser esse alicerce. Quando a gente confia no outro, a gente sente segurança, a gente sente paz, a gente fica tranquila, eu confio no outro. Então você tem que primeiro pensar, será que essa minha falta de confiança, ela é verdadeira? Está acontecendo alguma coisa? Ou são coisas que eu estou imaginando? Será que você é de fato alguma coisa que está acontecendo? Ou você que fica ali imaginando coisas? E sabe o que acontece enquanto a gente está imaginando o que o marido pode estar fazendo, com quem ele está no celular, por que ele está dando mais atenção para os amigos ou não? A gente deixa de cuidar do relacionamento. E o relacionamento, se você quer viver uma relação saudável, você precisa cuidar dela todos os dias. Não vai cair do céu um dia seu marido vai acordar diferente, de repente hoje ele acordou uma pessoa diferente. Até porque o homem que age assim, né, um dia tá bem, outro dia tá mal, outro dia é meio louco. Se você for só acompanhar o estado emocional dele, você vai criar ali uma dependência emocional. Por que a gente fica triste? Muitas das vezes você está triste, você quer se sentir amada, você quer que o seu marido te ame, te respeite, te dê mais atenção, e aí é uma lista. Coloca aí para mim nos comentários o que você queria que o seu marido fizesse hoje para você que ele não tem feito. Talvez seja te respeitar, talvez se você quisesse se sentir mais amada. O que está faltando hoje que não tem no seu casamento e você gostaria de resgatar ou de ter e você nunca teve? O que está faltando aí? E aí você fica esperando que o seu marido mude, que o seu marido faça algo para mudar essa relação. Meu marido precisa mudar. Se ele não mudar, eu não vou ser feliz. E você fica naquela necessidade de se sentir amada. E essa necessidade de se sentir amada, você acaba gerando aí uma dependência emocional. Se o meu marido está feliz, eu fico feliz. Se meu marido está triste, eu fico triste. E aí a sua felicidade fica dependendo do outro. E toda vez que a sua felicidade depende de algo externo que não está dentro de você, essa felicidade vai durar pouco. Se essa felicidade estiver nas coisas, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso ter aquilo, aí que dura pouco mesmo. Porque depois que você compra aquela. Já teve essa sensação, você queria muito comprar alguma coisa. E aí você compra aquilo, parece que naquele momento você ficou eufórica, ficou feliz, mas essa felicidade vai durar pouco. Agora, quando a sua felicidade está ainda no seu marido, eu preciso que ele mude, eu preciso que ele esteja feliz para eu estar feliz, aí piorou. Você está colocando a responsabilidade da sua felicidade, do seu bem-estar, da sua paz na mão de outra pessoa. E se o outro não faz, você fica ali triste, amargurada. Os homens não ligam para o casamento. Os homens são todos iguais. Olha só, os homens são todos safados. Passa uma mulher na rua, olha lá, todos olham. E aí, quando você generaliza, isso, na verdade, faz parte de uma crença. São crenças e a gente tem que ter cuidado com esses pensamentos. Quando a gente fala, os homens, todos são assim. Toda vez que você colocar todas as pessoas incluídas nesse pacote, você tem que ter cuidado. Porque não são todos os homens assim. Ah, mas o meu marido é assim. Então a notícia que eu tenho para te dar é que ele pode mudar. Ele pode ser transformado. Então, como eu faço? Eu vou mudar o meu marido? Não, você é responsável pela relação. Quando você mudar, você vai ter uma atitude diferente dele. E é exatamente isso que eu estou falando. Enquanto você fica ali esperando que o seu marido mude, que o seu marido faça algo diferente para você ser feliz, para você viver uma relação saudável, você vai ficar
esperando, esperando. E se ele nunca fizer, as coisas não vão mudar. E é aí que a gente vai desanimando, a gente vai ficando cada vez mais infeliz. A gente e cada vez mais se afastando do outro. Lembra que eu estava falando aqui da mente ciumenta? Essa mente que está aqui criando, imaginando coisas, ela não me deixa viver o que eu preciso viver agora. Essa mente aqui que está só imaginando o que meu marido está pensando, o que ele está fazendo, enquanto eu fico aqui só julgando o que ele está fazendo ou imaginando coisas, eu não tenho tempo. Minha mente está sendo ocupada e eu não tenho tempo de pensar o que eu posso fazer de diferente hoje pelo meu casamento. O que a gente pode fazer para ter mais intimidade, para estar mais juntos, para ter mais conexão? Porque a sua mente está ali ocupada com esses pensamentos. Se você quer viver um casamento saudável, se você quer viver um casamento harmonioso, é a gente parar de pensar só no problema. Vamos pensar aqui na solução. Então, eu não posso pensar que todos os homens são assim, porque isso é uma crença. E tá tudo bem se você está pensando assim até hoje, porque foi o que você aprendeu, o que você viu na sua realidade. O que são as nossas crenças? É aquilo que a gente acredita com a nossa história, com aquilo que contaram pra gente. As pessoas disseram algumas coisas e a gente acreditou. Talvez sua mãe tenha dito que os homens não prestam, que os homens são isso, são aquilo, e você cresceu com isso. Então você já cresce reativa, porque a gente só age com aquilo que a gente acredita. Se eu não acredito que existe algo, se eu não acredito que existem homens de valor, homens que querem lutar pelo casamento, homens que querem viver um relacionamento saudável, se eu não acredito, eu nunca vou ver, eu nunca vou ter. Então, comece aí mudando essa crença. Quando a gente identifica que a gente tem uma crença que não nos leva para frente, é uma crença negativa, é algo que não nos deixa viver algo bom, a gente precisa ressignificar. A gente precisa mudar essa crença por algo positivo. A gente precisa aprender a ressignificar, porque senão você vai ficar ali. Olha, o tempo todo eu estou falando da sua mente aí. Tudo começa dentro de nós. Tudo começa dentro de nós. Porque eu só vou agir, eu só vou fazer as coisas conforme o que está dentro de mim, com o que eu estou acreditando hoje. E aí eu estou aqui com a minha mente só pensando: o que será que o meu marido está fazendo? Com quem será que ele está conversando hoje? E aí essa mente ciumenta, ela fica me ocupando, me sequestrando, me tirando do meu momento atual, onde eu podia estar pensando algo bom para fazer com o meu marido. Então, o que eu quero hoje dele? Eu quero ser respeitada? Eu quero que ele me dê mais atenção? Essa semana me perguntaram como eu faço para o meu marido sair do celular. O que eu faço? Meu marido fica muito no celular. Você vai fazer atividades que tenham sentido para vocês, que mostre para ele que o celular não é tão interessante quanto estar ao seu lado, quanto a conversar. As pessoas estão perdendo, as famílias estão perdendo a essência de viver. Eu quero ter um casamento saudável, então faça o básico. Às vezes a gente acha que viver um casamento saudável é algo muito extraordinário. A gente precisa ter muito dinheiro, a gente precisa fazer altas viagens. E não é isso. É bom também, né? Mas não é só isso. Viver um casamento saudável é viver o básico. É viver um dia saudável. É você ter uma rotina saudável. Quantas mulheres, minhas alunas, que chegam para o meu curso e aí elas estão sobrecarregadas. Eu estou cansada, porque eu não estou conseguindo mais me entender com meu marido, a gente não consegue conversar, acaba brigando, e aí eu tenho que cuidar dos filhos, e às vezes a gente briga até por causa dos filhos também, às vezes um filho muito agitado, às vezes um filho que é desobediente, e vocês acabam ficando nervosos, e não consegue lidar com isso e acaba brigando com o outro também. E aí começa essa briga, essa discussão. Por quê? Porque você não está prestando atenção no básico.
na sua rotina, no que vocês fazem juntos. E está perdendo muito a essência de sentar à mesa, de estarem juntos no dia a dia. Então, eu quero viver um casamento saudável, Silvana. Então, comece quando você acorda. Como você acordou hoje? Será que você já acordou? É mais um dia? Você acordou reclamando? Cada um tomou café da manhã num horário diferente? Vocês não têm o hábito de sentar à mesa. E eu vou te dizer, relacionamentos bons, talvez você fale assim, o meu casamento nem tá tão ruim assim, nosso casamento é bom, eu só queria aprender alguma coisa aí para melhorar um pouquinho mais. Então, comece pelo básico. Porque sabe o que acontece aí, o que atrapalha muito as famílias hoje em dia? A pessoa acha que vai ser uma infidelidade, que vai ser algo grave, que vai acontecer e o casamento pode acabar. A maioria dos casamentos acabam porque as pessoas começam a pensar assim: ah, eu acho que acabou o amor. Acho que a gente está esfriando, eu não tenho mais atenção do meu marido. Eu acho que a gente não se entende mais. A gente pensa diferente. Quem aqui já não ouviu as pessoas falando assim: ah, esse casamento não deu certo porque não tinha compatibilidade de gênero? Gente, eu acho que essa é uma das respostas que eu mais ouvi durante esses 20 anos trabalhando e ouvindo histórias de casamento. Não, eles não tinham compatibilidade de gênero, por isso que acabou o casamento. Ué, mas espera aí. Por que eles escolheram um ao outro? Vamos voltar lá no início. Por que você decidiu casar? No mínimo, porque você achava que essa pessoa tinha a ver com você. Tinha alguma compatibilidade aí, sim. É uma das coisas que a gente mais ouve. Ah, não tem compatibilidade. A gente não tem compatibilidade, gente, a gente não está se entendendo. Gente, se não está se entendendo, então precisa se entender. É aprender a ter essa harmonia, viver uma relação saudável. Não é que a gente não tem compatibilidade, o amor acabou. Acabou porque vocês deixaram romper. E uma das coisas mais sutis que acabam com o casamento, porque é sutil, você não percebe, porque o fulano traiu o ciclano, foi uma infidelidade. Tá, então você é gritante que houve ali um problema. E as pessoas dão a ênfase para a infidelidade. Ah, traiu, que sem vergonha, que não sei o quê. Só que o casamento, ele não teve o problema quando ocorreu a infidelidade. Não. Só ocorreu a infidelidade porque o casamento já estava ruim. A relação já estava ruim. Então, a infidelidade, ela foi só ali, a amostra de que algo estava ruim, de que o casamento estava ruim. E aí, as pessoas dão ênfase ao quê? Ao problemão, aquilo ali que aconteceu. E estão se perdendo da essência do dia a dia, de sentar à mesa. Ah, mas o meu marido fica mais no celular do que fica comigo, ele gosta de ficar no celular. Tá, mas quando vocês sentam, essa é a primeira coisa, será que você tem o hábito de sentar à mesa? Vocês têm o hábito de fazer uma refeição juntos? Vocês têm o hábito de criar momentos em família onde vocês sentam para conversar? Ou cada um vai para a mesa com seu celular e fica cada um no seu celular o tempo todo respondendo mensagens? O que é muito comum hoje, a gente vê até mesmo no restaurante. Você vai a um restaurante, casal saiu para ir num restaurante, em vez de criar aquele momento de conexão entre eles, aquele momento ali de harmonia, eles estão no celular. A tecnologia, o celular, ele vem nos trazer muitas coisas boas. A gente tem muita informação boa hoje, muitas lives com assuntos que nos edificam, muita coisa boa. Mas a gente tem que saber filtrar qual é o momento que eu posso usar o celular. Eu usei para alguma coisa importante, eu vi ali a mensagem, tem que ter hora para olhar as mensagens, porque senão você também vai ficar no celular e você nem vai perceber. Você está dizendo que o seu marido fica muito no celular, mas o que será que o seu marido falaria hoje de você? Olhe para você. Será que você também não fica muito no celular? Geralmente, o que nos incomoda no outro
é aquilo que de alguma forma tem em nós. Ou porque a gente está fazendo, ou porque tem algum gatilho aí que faz isso incomodar. Então, será que você também não está usando muito? Será que você não está promovendo ambientes, momentos na sua rotina onde vocês fiquem juntos? Onde vocês tenham intimidade juntos? Ou dentro de casa, está cada um fazendo uma coisa diferente? E aí que começa a acabar o amor, a falta de compatibilidade. Porque como que vai ter compatibilidade se você não conversa? A intimidade. Para você, Silvana, eu quero ter mais confiança no meu casamento. Eu entendi aí que é importante ter confiança no casamento. Mas para você ter confiança, como você vai confiar em alguém que você não conhece? E a intimidade é isso. É você conhecer o outro e deixar ser conhecida. E hoje nos casamentos, você fica fixada aí nessa questão da infidelidade física, do contato físico, mas existem vários tipos de traição. Quando você esconde alguma coisa do outro, quando está cada um aí interessado aí nas suas coisas, não, eu não vou contar isso para ele, eu vou fazer a minha vontade. E aí, quando você faz isso, já é uma traição. Vocês já estão aí se traindo. E as pessoas ficam só focadas na traição física, quando o outro tem contato com outra pessoa. E que nem sempre se trata de um mau caráter. A gente já acostumou a ver a infidelidade como um mau caráter. Nossa, essa pessoa, onde já se viu fazer isso? Que falta de respeito. De fato, é algo muito ruim. A palavra traição, ser traído, é muito ruim. Só que existem outras traições. A falta aí de você viver esse casamento saudável, ela já começa no seu dia a dia, na sua rotina. Então, se você quer viver uma relação saudável, um casamento saudável, você tem que começar quando você acorda, no seu café da manhã. Quantas refeições vocês fazem juntos? E é assim que vai dissolvendo o casamento. É com esses pequenos detalhes. Quanto vocês vão se encontrando menos, vocês vão tendo menos tempo. Ah, Silvana, por que a gente tem menos tempo? Porque eu preciso. E é revestido de coisa boa, tá? Tudo aquilo que aí nos atrapalha, a infidelidade é uma. Quando a pessoa chega a trair, aquilo está revestido de algo bom. Ah, eu vou. Quando você conhece uma pessoa diferente, uma pessoa nova, te dá aquela empolgação, aquele frio na barriga daquela paixão do início. E aí tá revestido de quê? De que é uma coisa boa. E tudo que atrapalha, todo o mal, toda a sombra, porque nós temos luz e sombra. E a sombra é aquilo que tem de mal, que nos traz o pecado. E tudo isso é revestido de quê? De algo ruim. Você acha mesmo que se o inimigo quisesse fazer aí a gente errar, se a nossa sombra quisesse fazer a gente cair, ele ia mostrar alguma coisa muito ruim pra gente? Venha fazer isso porque isso é muito ruim. Imagina, ele ia te mostrar aí, no caso aí, como eu estava falando da infidelidade, venha trair, porque olha só, você vai acabar com a sua vida? Não. As coisas que nos atrapalham, elas são revestidas de algo bom. Eu tenho muito compromisso, Silvana, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e a minha agenda é cheia. É cheia, eu não consigo me organizar. E você não percebe que a sua falta de organização, com esse monte de compromissos importantes, tem pessoas que se enchem de compromisso até mesmo na igreja. Não, mas eu tô na igreja, eu preciso fazer as coisas para Deus. Você precisa, mas existem prioridades. E aí você se enche de compromisso e você deixa de cuidar do básico, do dia a dia, de estar junto com seu marido. Silvana, eu quero ter mais confiança, eu não confio no meu marido, eu não confio. E o que você está fazendo para você passar a confiar? A gente só confia em quem a gente conhece. Me diz aí, quem é a pessoa hoje que você mais confia? Qual é a pessoa que você mais confia?
Sua mãe, uma amiga, um filho? Quem é a pessoa hoje que você tem mais confiança? Silvana, essa pessoa eu consigo me abrir, eu consigo conversar, ou então essa pessoa eu confio. Coloca para mim nos comentários. Quem é a pessoa que você mais confia? Talvez seja a sua mãe, talvez seja aquela amiga que você tem há muito tempo. Quem é a pessoa? Mas se você confia em Deus, é porque você conhece a Deus, porque você tem fé e você já sentiu o amor de Deus, senão você não confiaria em Deus. E é assim que a gente consegue confiar em alguém. Como eu consigo confiar no outro? Conhecendo, tendo intimidade. Ah, eu quero viver uma relação saudável, Silvana. Eu quero viver um casamento saudável. Então, busque isso no seu dia a dia. Onde está o casamento saudável? Quando eu acordo e olho para o meu marido e a gente dá um sorriso. Quando a gente tem uma atitude de manhã já de carinho, eu já estou sentindo um casamento saudável. O que não é saudável é aquilo que me tira a paz, aquilo que não me deixa ficar tranquila. E aí eu começo a pensar, eu começo a ficar em depressão, eu começo a não ter vontade de sair da cama, e aí você começa a não ter vontade de se arrumar. Por que eu vou me arrumar para esse marido? Nossa relação tá tão ruim, ele é tão grosso, não me respeita. E aí você começa a se abandonar. É assim que começa. Você começa a perder o gosto, a vontade de fazer as coisas. Ah, eu não quero fazer nada para ele, olha como ele me trata. Não, eu não quero me cuidar. Você vai perdendo o gosto por você. Você vai deixando de se cuidar. E aí é naquele momento que você precisa entender que se você quer viver algo diferente, precisa partir de você. Ah, Silvana, mas é muito pesado. Por que que eu tenho que mudar? Por que que eu tenho que resgatar meu casamento? Por que que eu tenho que aprender? Porque é você que está vivendo isso. Isso está na sua vida? Se isso está acontecendo na sua vida, é para você transformar. As pessoas são diferentes. A gente tem que parar com essa coisa de dizer que os homens são todos iguais, que as pessoas são todas iguais. Existem, claro, a diferença da energia feminina com a energia masculina. A gente tem diferenças. E isso, quando a gente começa a aprender e a conhecer, faz com que a gente compreenda mais o outro. Porque é muito fácil eu só dizer que eu tenho razão, eu só dizer que eu tô certo, meu marido tá sempre errado e que ele precisa mudar, que ele precisa fazer algo diferente, que ele precisa querer viver o nosso casamento. Mas e você? E será que a gente não pode entender o porquê que ele está agindo dessa forma? Quando eu começo a compreender o outro, não tem como eu ter qualquer tipo de relacionamento se eu não consigo ter empatia, se eu não consigo entender o porquê que o outro está agindo assim. Silvana, eu quero que meu marido mude o jeito dele, para a gente ter uma relação mais saudável. Você quer que o seu marido mude o jeito dele? Então, entenda. Entenda por que, que ele está agindo assim. Comece entendendo por que, que ele age assim. O que leva ele a agir dessa forma que você não está gostando. E quando você começa a compreender o outro, aí você tem capacidade de entender. Será que a gente pode, então, criar uma terceira opção? Eu tô certa, eu tenho a minha razão e ele tá certo. Será que existe uma terceira opção pra gente? E a gente vai cuidando aí para ter essa relação saudável do dia a dia, em ter mais intimidade, em ter mais momentos com o outro. E cada vez que você tem mais intimidade, quanto mais você tem coisas comuns com o outro, essa compatibilidade que as pessoas colocam como desculpa, eles não combinavam, os dois tinham um gênio muito difíceis, os dois não abriam mão. Quantas vezes a gente escuta isso? Ah, por que que o casamento acabou? Porque eles não abriam mão. Os dois eram muito turrões, os dois queriam estar certo.
E isso é relação, é relacionamento. E isso vai ter na minha relação, na sua relação, em qualquer relacionamento. Mas aí a gente fala, não, eles tinham um gênio difícil. E, poxa, então fica fácil. Aprenda a ser fácil. Então, se você quer viver uma relação saudável, em paz, onde você tem confiança, porque já foi provado que relações sem confiança a gente vive menos, afeta a nossa saúde. E por quê? Se eu não confio, se eu tenho uma relação turbulenta, se eu fico ali, eu não consigo confiar no meu marido, eu não consigo ter paz dentro do meu casamento, eu vou ficando triste, vou ficando amargurada, eu sinto insegura. E aí foi feita até uma experiência, né? um teste para ver isso, onde dentro de uma ressonância magnética colocaram algumas mulheres que sentiam confiança no marido e outras mulheres que não sentiam confiança. E aí colocavam um aparelhinho de dar choque no tornozelo dela. E as mulheres que tinham confiança no marido não se assustavam. Elas não se assustavam. Tá dando um choque, beleza. Agora, as mulheres que eram inseguras, que não confiavam no marido, que não tinham um relacionamento saudável, assim, elas sentiam medo. Então, é tudo ligado. A gente tem que ter esse cuidado com o que tem dentro de nós. Porque da mesma forma que o que tem dentro afeta o nosso corpo, também é o contrário. Como que você está agindo? Como o seu corpo está reagindo às coisas? Você fica sempre para baixo? Você fica sempre ali desanimada? Então a gente precisa cuidar do nosso interior. Porque quando a gente está feliz aqui, a gente passa isso para o outro. E a gente contagia o outro também. Existe o neurônio espelho, onde a gente espelha tudo que tem dentro de nós. E o que hoje você está espelhando? Será que você consegue ser feliz? Será que você está conseguindo cuidar de você? Você está conseguindo aí entender o que fazer para mudar essa situação que está te incomodando no seu casamento? Então, com o tema de hoje, de viver um casamento saudável, você precisa entender que é importante cuidar do dia a dia, voltar os olhos para as pequenas coisas, de estar mais um com o outro. Ah, eu quero que meu marido mude. E a gente fica sempre olhando para ele, esperando que ele mude. E aí ele não muda. E aí a gente vai entristecendo. Ah, Silvana, é pesado para a mulher lutar pelo casamento. Mas se você não fizer, você está fazendo pela sua vida. Se você não fizer, você vai ficar esperando que o seu marido faça. Existem sim homens que fazem diferença. Homens que também procuram resgatar o casamento. Mas não fique esperando que o seu marido faça. Porque quando você aprende a viver essa relação, esse relacionamento saudável, você aprende. E quando a gente aprende algo, a gente passa a viver isso. Você não precisa mais ficar se preocupando, pensando, e agora? Como vai ser? Como eu vou confiar? Como eu vou criar um momento de intimidade? Como eu vou conversar sobre isso, sobre aquilo? Você já tem as ferramentas, você já sabe como conversar. Então você não sofre mais. E esse é o objetivo. É a relação ser fluida, ela ser natural, você acordar de manhã, vocês trocarem carinhos, vocês terem uma boa relação. Porque nós nascemos para isso, para ser esse natural, como a natureza. Agora, se a gente não quer fazer nada, eu estou cansada, Silvana, eu não quero fazer nada pelo meu casamento, eu já estou cansada, eu já fiz de tudo, e aí você para. E quando você para, nada acontece e as coisas pioram. Imagine até a água. A água também faz parte da natureza. E ela, o natural da água é o quê? Fluir. Ela está no rio, ela está o tempo todo andando. Se ela está no mar, ela está o tempo todo se movimentando. A água, ela não para, ela flui. Porque se você deixar uma água parada, ela apodrece. E é assim também as nossas atitudes. É assim também a nossa vida.
A gente não pode desanimar e dizer: o meu casamento não tem jeito, eu vou parar, eu tô cansada. Quando você faz isso, apodrece. Você não vai sair do lugar e as coisas vão só piorar. Ah, Silvana, mas o que eu faço? Você tem que agir de forma diferente, buscar a informação certa, você ter as ferramentas certas para você agir diferente. Se tem algo que não está dando certo aí, é só porque você precisa agir diferente. Entenda que se tem alguém vivendo uma relação incrível, é porque você também pode viver. Ah, Silvana, mas você não conhece o meu marido. O meu marido é pior do que os outros. O meu marido faz isso e faz aquilo. Então, faça com que ele mude a atitude dele. Ah, eu tenho como mudar meu marido? O foco não é mudar o seu marido. O foco é você agir diferente. E ele vai agir também diferente. É tudo ação e reação. Enquanto a gente fica fazendo do mesmo jeito, enquanto a gente fica ali desistindo da vida, desistindo do casamento, quando você desiste, não tem. Aí acabou, né? Aí é quando a gente perde tudo. Então não fique parada. Não fique achando que acabou. Não fique achando que não tem jeito. Não tô muito desanimada, Silvana. O que eu faço? Não fique achando isso. Procure os seus hábitos hoje. Será que tem alguma coisa aí que você sente que você não merece? Não, Silvana, mas eu não mereço. Isso aí é a outra pessoa que consegue, eu não consigo. Cuidado com a crença de não merecimento. Porque quando você fica achando que você não merece, você não vai ter. Então, acredite que você pode transformar essa situação. E comece a buscar, a ter mais intimidade e a buscar os momentos do dia a dia. A pessoa quer que o casamento se transforme 100%, que alguma coisa aconteça. Mas ela esquece do básico, do dia a dia, de sentar à mesa, são os momentos importantes. E muitas vezes a pessoa acha que sentar à mesa é só para comer, né? E não é o ato de comer, é o ato de dividir aquele momento. O que vocês estão fazendo nesse momento em que vocês estão juntos? Será que está cada um buscando os seus interesses? Está cada um no seu celular? Está cada um fazendo uma coisa diferente? Então, cuide aí do dia a dia, dessa rotina. E não deixe a vida parar. Cuide do seu casamento todos os dias. Porque até a água parada apodrece. E você vai parar? Você vai desistir? Ou você quer hoje cuidar do seu relacionamento? Para viver um relacionamento saudável, é preciso cuidar do relacionamento. É preciso todos os dias a gente cuidar dessa relação. Porque muitas das vezes a gente fica achando que o meu marido não me dá atenção, o meu marido não me respeita, o meu marido não me ama. E como você tem feito com ele? E aí, às vezes, ela fala assim: mas eu sou carinhosa, eu dou atenção, mas ele não me corresponde. Ele não está agindo do jeito que eu queria. E aí você alimenta isso dentro de você, esse sentimento: meu marido não age, o meu marido é frio, o meu marido é estranho. Você precisa ter, para você conseguir algo, é preciso você estar alinhada. Não adianta você me dizer o que você quer, se o seu corpo está dizendo que você não merece, que isso não é possível para você. Então é preciso sentir: não, eu posso. Eu posso confiar, eu posso ser feliz nesse casamento. Eu consigo também. Mas é preciso você acreditar. Porque se você não acreditar, você não vai ser capaz de viver. E aí você não consegue viver. Porque você quer algo, mas você não está alinhada com aquilo que você está falando. A gente precisa acreditar. A gente precisa sentir. Então, cuide. Eu quero viver uma relação saudável, Silvana, com confiança. O meu convite hoje para você
É você prestar atenção nos pequenos detalhes do dia. Ontem eu comecei com essa reflexão aqui, começando a semana, sobre a felicidade. O que te faz feliz hoje? O que você... Mas, Silvana, você está falando de casamento? É o casamento que tem que estar bem. Mas não tem como o seu casamento ficar bem se você não estiver bem. Como o casamento vai estar bem se eu estou para baixo, se eu estou desanimada, se o que eu queria agora era ficar dormindo, eu não gosto de acordar cedo, eu estou desanimada, esse marido não me dá atenção, não está me dando carinho, e aí eu fico desanimada. E você deixa com que a energia dele, com esse sentimento dele, te contagie para o negativo. E você vai perdendo a sua força. É preciso você se resgatar. Porque o outro percebe isso também. Esse seu jeito, sentimento, como a gente está. E ele vai te valorizar e te respeitar quando você conseguir fazer isso por você. Como que o outro vai me respeitar e me valorizar se nem eu consigo fazer? Entende isso? Entende que começa por nós? Que tudo na nossa vida é nossa responsabilidade. Você é responsável pelo que você está vivendo. Mas Silvana, mas o meu marido faz isso, o meu marido dá atenção para os amigos, o meu marido é grosso. E o que você está fazendo para mudar essa situação? Você é responsável pelo que você está vivendo. E se você não sabe o que fazer, está tudo bem. Você só precisa buscar a informação certa e começar a agir diferente. É só isso. É que a gente complica muito mais do que é. A gente acaba complicando. Quantas vezes eu escuto assim: relacionamento é muito difícil, casamento é muito difícil. Se você acha que é difícil, vai ser. Se você, aquilo que você acredita, você vai estar certa. Porque você só vai agir conforme aquilo que você acredita. Entende? Eu não posso agir diferente do que eu acredito, do que eu sei que é verdade. Se tem algo que eu não sei que é verdade, eu não posso agir diferente. Então passe a mudar isso dentro de você, a acreditar que é possível. E se tem algo que você não está sabendo resolver, você só precisa aprender. Porque o casamento, ele é para ser fluido. Nós somos parte da natureza. Só que nós somos duais, nós temos luz e nós temos sombra. E às vezes a gente precisa tomar cuidado com a nossa sombra. Só que o seu marido também tem a sombra dele. Ele também tem as dificuldades dele. E será que você consegue compreender isso? Ou você só quer que ele te compreenda? Saiba que você é responsável também por viver esse casamento saudável. Mas, Silvana, é 50% cada um relacionamento. E o que você está fazendo com os seus 50%? Será que você está sabendo o que fazer? Como você está influenciando os outros 50%? Então, para viver um casamento saudável, comece pelo básico, pelo dia a dia. E não desista. Não desista, porque se você desistir, nada mais vai acontecer. É possível você transformar qualquer situação no seu casamento. Basta você querer. Porque quando a gente não quer, a gente está desanimada. Eu vou ficar aqui, vou parar, vou desistir. Aí nada pode ser feito. Mas quando a gente quer alguma coisa, a gente pode fazer. Então, a dica aqui hoje é para que você comece hoje. Cuide aí dos momentos de vocês, de refeição. Ah, mas a gente almoça em horários diferentes porque ele trabalha, ok. Mas qual outra refeição vocês estão fazendo juntos? Pelo menos uma no dia vocês têm que fazer juntos. E tem que ser esse momento de conexão, de diálogo, de conversa entre vocês. E aí você já vai construindo esse casamento saudável. O que está faltando hoje? Qual é a sua maior dificuldade hoje no seu casamento? Pense nisso, comece a refletir. Quais são as dificuldades? E ao invés de a gente ficar reclamando, o que eu posso fazer para mudar isso? Faça essa pergunta para você. O que eu posso fazer hoje?
para mudar essa situação. Porque quando você fica só olhando ali para o problema só aumenta. E você não consegue resolver, você não consegue ver a solução, porque você está só olhando o problema. Então, se você quer viver uma relação saudável, você precisa começar a olhar para a solução. Começar a olhar o que eu posso fazer para mudar isso. Faça essa pergunta. O que eu posso fazer de diferente que eu não estou fazendo? Só essa pergunta já vai te ajudar a resolver muitas situações aí dentro do seu casamento. Porque é preciso viver essa unidade. Antes que você seja mais uma a dizer, o amor acabou ou a gente não estava compatível. Fique hoje compatível. Lute hoje pelo seu casamento. Porque é possível você viver uma relação saudável, tranquila, sem você precisar se esforçar tanto. Mas se hoje tem alguma coisa que não está boa, você precisa agir diferente para você poder viver essa harmonia depois, tá bom? Então, é isso, para viver esse casamento aí saudável, é preciso vocês começarem a cultivar esses pequenos atos da rotina. E até a próxima live, até o próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo!